Boa tarde, famílias. Bioma 7 Podcast aqui, pode tudo, desde que seja você, sempre. Saúde, a importância da profilaxia, da prevenção, dos cuidados. As empresas já olham para isso de uma maneira mais assertiva? Você, cidadão, você, amigo, colega, você, pai, mãe, já olham para esses quesitos? Com certeza sim. Mas é quando a gente precisa que a gente esquece que a gente deveria ter feito um plano de saúde ou ao menos um plano de saúde mais assertivo. Mas hoje o papo vai além e aquém disso. A gente vai falar de seguro de vida e as estratégias e como é que está esse mercado fabuloso. Para tanto, vamos trazer aqui, com muita honra, Inês Rossi, da empresa Rossi. Eu quero que você conte o que é a tua agência, como funciona o teu trabalho e, primeiramente, seja bem-vinda, Inês, ao Bioma 7 Podcast. Obrigada, Elton. Obrigada mesmo. Então, olha só. Entrei nesse mercado já tem 28 anos. Certo. E foi assim por um acaso que aconteceu. Eu era financeira de uma empresa, ia todo dia no Bradesco. E aí aconteceu uma oportunidade. Falei, quer saber? Vou entrar. Vender seguro de vida, né? Só que no meu primeiro treinamento, eu entrei no treinamento errado, na sala errada. Olha só. Entrei na sala do saúde. Entendi. Falei, gente, mas nem era isso que eu ia fazer, mas tudo bem, né? E o que aconteceu? Ali eu já me apaixonei pelo produto. Aí eu fui para a agência, a gente, na época, porque assim, o Bradesco, e eu estou falando do Bradesco porque eu fiquei ali dentro 22 anos, né? 22 anos de financeiro. 22 anos dentro do Banco Bradesco. Tá? Então, assim, a seguradora mudou várias vezes. Uma hora ela incorporava todos os produtos, de repente ela só... Cada produto era uma empresa, né? Então, eu entrei vendendo todos os produtos. Vida, previdência, saúde. Só que o que aconteceu? Depois de um tempo, aquilo foi me incomodando, porque em qualquer lugar, em qualquer instituição financeira, todo mundo tem as suas metas. Certo. Né? Todo mundo tem que cumprir meta. Certo. Então, era uma corretora dentro do banco, eu tinha meta de todos os produtos. Mas eu não queria bater meta dos outros produtos. Porque eu entendia que eu queria vender algo que o cliente quisesse comprar. Certo. Né? Não que o banco quisesse vender. Certo. E eu me identifiquei muito com saúde. Então, chegou uma hora que eu falei com a chefia, falei, olha, eu gosto muito desse produto, quero ficar nessa área, porque aqui eu vou me dedicar. Eu quero vender algo que deixe alguém feliz em estar comprando. Eu não quero ser feliz com o que eu quero vender. Não é assim que eu vejo. E aí... foi aí que eu me achei. Graças a Deus, vou te falar, tem 28 anos, eu sou muito feliz com o que eu faço. Acordo toda manhã e vou para o meu trabalho feliz, porque todo dia você aprende alguma coisa diferente. Certo. A Rossi Corretora de Seguros existe há quanto tempo? Desde que eu entrei. Desde que você entrou, então. Tá certo. Sim. Então, naquele momento do banco que você errou e acertou, porque você foi para o treinamento da área da saúde, você automaticamente começou a perceber uma identificação mercadológica. Sim. Onde você teria uma desenvoltura para você gostar desse serviço e você começou, então, a vender planos de saúde. Sim. Aí eu fiquei só com o plano de saúde mesmo. E era PF ou PJ, ou era o contrário, ou os dois juntos? O Bradesco, na época, tinha PF também. Tá. Mas aí, assim, dava muito... você vendia o produto, o cliente pagava primeiro e abandonava. Certo. Então, a falta de pagamento dos PFs era muito grande. O banco tirou o produto e ficou só com o PJ. Então, eu passei a vender só o PJ. É um produto que não era um produto barato, não é ainda, né? Então, assim, você tem um perfil de clientes para isso. Aí, depois de muito tempo, o que aconteceu? Tinha cliente que queria sair da Bradesco, que isso é normal, esse passeio que eles fazem, né? Ele queria ir para uma Sul-América, para uma Mil, e eu, dentro do banco, não podia fazer isso. Então, acabou que eu vim para o mercado e a minha carteira de cliente veio toda
junto comigo. Junto com você. Sim. O que mudou da época, quando você vendia planos dentro da instituição Bradesco ou financeira, para o teu momento de hoje? Então, lá dentro Fora a tua eu liberdade. vendia, sim, não, dentro do banco eu vendia única e exclusivamente os produtos do Bradesco. Perfeito. Né? Então, assim, eu não tinha um escritório, eu tinha uma mesa dentro do banco, eu atendia o cliente do banco, eu usava os contatos do banco para chegar e a porta abria muito. Nossa, a porta abre muito fácil. Uhum. Essa é uma coisa assim que... Mas para quem trabalha, né? Mas olha, vou te falar, quando eu ligava e falava assim, olha, aqui é a Inês do Bradesco. Entendi. Eu podia ligar para qualquer pessoa. Entendi. Eu ligava para o dono da empresa, ele me atendia. Hoje no mercado, isso é uma diferença, mas que não foi alguma coisa assim que me causou nenhum prejuízo, ao contrário. Mas hoje eu no mercado, se eu ligar para qualquer pessoa que não me conheça e fala, Inês da Rossi, Tá. a porta não vai abrir. Então, o que acontece? Eu trabalho muito com a minha carteira. E o meu cliente é que traz os clientes. Certo. Então, assim, acaba que a gente vira uma família. Entendi. Essas conexões, esse networking é de maneira fluídica ou você tem uma estratégia e uma oferta a mais para te trazer clientes? Não, ela acontece naturalmente. Naturalmente. Provavelmente, para todo mundo entender, você pode me responder agora, não é tão natural, é porque você entrega aquilo que você promete. Então, tem que ter muita dedicação. Tá certo. Não é você fazer a venda e esquecer do cliente. Vocês são em quantos hoje na corretora? Nós somos em 3 pessoas. 3 só. pessoas. Uhum. Na verdade, Elton, eu não tenho a pretensão de ser uma empresa grande, de verdade. Certo. Eu não quero mais isso. Eu quero atender a minha carteira, as pessoas que vierem até mim, mas eu quero dar o melhor que eu posso. Tá. Porque eu entendo que o saúde é uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque, assim, quem entende, quem é profissional sou eu. Tá. A obrigação de te explicar, mesmo que você não me faça as perguntas, é minha. Você não está vendendo. E aí, se eu fizer uma venda mal feita, ou não te explicar, não te orientar, você pode ter problemas. E você acha que essa venda consultiva que você faz, não sei se eu posso chamar assim, ela é uma carência geral que a gente percebe? Muito. Muito? Uhum. Muito. E você é feliz pela consulta que você entrega para a pessoa? Exatamente. Tá. Eu percebo assim, que se eu quisesse, eu poderia ser. Mas eu não vou ser mais 4, 5 Inês, entendeu? Entendi. Então, eu não vou dar conta. Entendi. Então, eu preciso cuidar do que eu tenho e o que vem, né? Com qualidade. E manter aquilo que eu sempre fiz. Tá. Entendeu? Eu sempre fiz. O meu cliente, já tive cliente que mudou de cidade, foi para outro país, voltou e ligou para mim. Tá. Você está trabalhando ainda? Eu quero você, porque eu confio, eu nunca tive problemas. Então, assim, para mim isso é mais importante até que o dinheiro, entendeu? É uma satisfação. Certo. Essa satisfação você vê quando as pessoas começam a indicar outros clientes. Sim. Quando as pessoas ficam felizes por ter adquirido um produto. Essa pergunta vem de encontro agora já às primeiras dúvidas sobre planos de saúde. Queria que você explicasse para a turma, para quem está assistindo esse podcast, qual que é a relevância de ter um plano de saúde em primeiro lugar, segundo, de escolher o plano mais assertivo, certo? E por que o seguro de vida também é fundamental conforme o perfil ou o momento etário que você está vivendo, por favor. Por que é bom ter um plano de saúde? Então, olha só, a nossa cultura Certo. no Brasil ainda ela é muito mais voltada para ter um seguro para o carro do que ter um plano de saúde. Que louco isso, né? Mas é verdade. É cultural. É cultural. E aí, assim, quando é que as pessoas procuram? Aquela que nunca quis fazer um plano. Quando surge um problema. E vou te falar, hoje, isso não vai mais funcionar. Não funciona mais. As regras mudaram muito, o mercado muda, todos os dias está mudando. As normativas. Tudo. Vou te falar assim, até o ano passado, as seguradoras, no geral, elas não faziam, a gente costuma falar, cara crachá. Né? Ela não lia quais eram as diretrizes para fazer determinado exame. Hoje, não. Uma unha encravada já dá uma pré-existência de 24 meses. Isso quer dizer o quê?
Se você deixar para fazer um plano de saúde quando você precisar, você não vai ter atendimento. Outra coisa que as pessoas, e eu tento fazer as pessoas entenderem que o plano de saúde não é para quando tu precisa. O plano de saúde é uma poupança que, se em algum momento você precisar, Está lá. está lá. E ela não é uma despesa, ela é uma aposta. Eu estou apostando que eu não vou ficar doente. Interessante. Você pode repetir isso? Eu estou apostando. Eu falo que é uma aposta. O plano de saúde é uma aposta. Eu estou apostando que eu não vou ficar doente. Certo. E eu vou pagar todo mês por essa aposta. Certo. Né? Então, assim, a gente está tentando mudar, mas mudar a cultura de um país é muito difícil, né? Difícil. Ainda mais o nosso, que gosta muito de jeitinho brasileiro. Entendi. O teu público, então, você considera que ele é segmentado? Ele é específico? Sim. Qual que é o percentual hoje da população que tem plano de saúde? Você tem um dado estatístico? Não. Deve ser pouco. É pouco, é pouco. E aí ela está também, né, distribuída em várias seguradoras, mas é poucas pessoas. Aham. E está diminuindo, tá? Está diminuindo. Está diminuindo. Tá. Tá, porque assim, depois da pandemia, na pandemia foi onde eu mais vendi plano de saúde. Tá. Ali ainda as coisas aconteciam de uma maneira sem ver nos detalhes, entendeu? Passava muita coisa. Tá. A pessoa entrava lá doente e aí estava vendendo e passava. Não passa mais nada, ok? Então, hoje está diminuindo porque está ficando muito caro. Depois da pandemia, a sinistralidade ela aumentou consideravelmente, assim, foi um absurdo o que aconteceu. E o que alega-se para isso? Então, a sinistralidade, para eu te falar dos últimos 3 anos, tá? Ela veio assim, com relação às cirurgias que foram deixadas para depois. Postergados, aham. Né? Para não ir lá em hospital, em clínica. Uma parte nisso. Outra parte, fraude. Muita fraude. Muita fraude. E a fraude vem de todo lugar, tá? Tá. E a fraude está pegando muito alto, assim, gigantesca, Tá. em todas as operadoras. E vindo de todo lado. O que você possa imaginar. Entendi. E a outra questão é, nos últimos 12 meses, a sinistralidade dos autistas, dos TDAHs, eles ultrapassaram tratamento oncológico. Olha só. E qual que é a correlação, será? O que acontece que esse tipo de condição, porque não é uma doença, né? Sim. Ela não era, ela tinha limite. Tinha limite para sessões de terapia, para fono, esse tipo de coisa. Tá. Nos últimos 5 anos, nasceu muita criança autista. Ou começaram a identificar muito autista por diagnóstico mais preciso? Eu acho que começaram a prestar mais atenção. Prestar mais atenção, né? Prestar mais atenção. Uma mãe falando com a outra, médicos que estão se especializando. E começou a gerar demanda para a saúde. Muita. Entendi. Muita. E aí, assim, não tem mais hoje limite para nenhum tipo de terapia. Só para você ter ideia, eu conheço um cliente que paga 3 mil de mensalidade e reembolsa 50 mil de terapia. Ou seja, quem está pagando a conta dele? Que essa conta é dele, né? Sim. Quem está pagando a conta dele? É uma seguradora. Gente, mas a seguradora não é uma empresa sem fins lucrativos, nem o SUS. A mentalidade está muito equivocada das pessoas, porque a conta vai ser paga. Não importa se é num plano de saúde, se é no SUS. Alguém vai pagar essa conta. Então, assim, a gente precisa usar o plano de saúde com mais consciência do que a gente está fazendo. Certo. Certo. Senão, nós não vamos mudar. Daqui um pouco, é só o rico que vai conseguir pagar o plano. Entendi. Você acredita, então, pelo teu relato, que o mau uso e o mau comportamento tem ajudado a inchar o valor de uma mensalidade em cobertura
de saúde. Muito, 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 muito. Perfeito. Plano odontológico, as crianças já estão usando, na minha época não usavam tanto, eu sei que as gerações vão mudando. Como é que está a parte odontológica aí? Então, a gente tem feito campanha, Tá. né? Porque assim, eu tenho algumas grandes empresas que a gente trabalha de uma maneira diferente, fazendo palestras, né, na área do saúde, na área odontológica, para tentar mudar a cabeça dessas pessoas. Porque a saúde começa na boca. Né? Então, assim, fazer com que eles entendam, mas não é fácil, viu? Não é fácil. Não é porque tu faz 1, 2, 3, 4, 5, e é assim, ó, sabe? É toda vez, toda vez. E aquele que tu falou 10 vezes está lá fazendo uma coisa que não devia. Hoje os planos têm uma expertise de não ofertar somente saúde, mas eles ofertam a saúde de maneira intrínseca. Por exemplo, um desconto num grupo de academias, um facilitador em viagem ali. Nos conta um pouco disso, como é que está a atmosfera dos planos Sim, hoje? eles têm feito uns diferenciais Tá. para poder chamar atenção. Tá. E funciona? Né? Então, tem algumas empresas que funcionam, Tá. mas funcionam por quê? Porque a gente faz um trabalho conjunto, tá? Não adianta eu levar lá e dizer, olha só, vai ter odontológico que você não vai pagar, tem desconto na academia. Se você não fizer um trabalho junto com o RH, de vez em quando você voltar lá, Tá. falar, orientar, não funciona. Entendi. Então, assim, porque eu já fiz isso, tá? Tá. Eu tenho uma grande empresa que eu peguei, coloquei a pastinha embaixo do braço e eu fui de loja em loja. Falei com cada um. Entendi. O resultado não foi 5%. Então, assim, a gente tem uma barreira muito grande em várias questões de saúde, tá? Certo. Mas, assim, a principal é a gente tentar mudar a cultura. A cultura. Tá? E a cultura não se muda da noite para o dia, Não, né? não. A gente vai ter que continuar insistindo. Mas como eu gosto do produto, eu sou uma que eu vou insistir. Entendi. Entendeu? Eu vou fazer a minha parte. Entendi. Entendeu? Porque eu estou fazendo algo que eu gosto, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer de acordo com aquilo que está no papel, Perfeito. sem jeitinho. Perfeito. Eu fiz uma anotação aqui que, na verdade, virou uma pergunta. A empresa que investe hoje na cobertura de saúde de seus funcionários, ela, de alguma maneira ou outra, ela está tendo um ganho para si? Tem. Por quê? Então, assim, ó, principalmente empresas que têm lucro real, elas conseguem fazer abater do IR, tá? Já começa por aí, então. Já começa por ali. Tá. E ela tem umas outras maneiras dentro da empresa de diminuir os custos, tá? Tá. Só que dentro disso existem vários planejamentos que nem sempre dá certo. Certo. Muitas vezes dá. Então lá, fechei uma empresa com 5.000 vidas, não tinha ninguém com tratamento oncológico. Depois de 12 meses, tinha 18 pessoas. A gente fez um projeto que aquela empresa ia pagar X por mês. Criou um produto, porque aí, quando tu tem acima de 1.000 vidas, a gente consegue criar produto para aquela empresa. Claro, esse projeto a gente às vezes leva um ano montando, porque tu tem que olhar de todas as maneiras como que isso reflete. E aí o projeto às vezes não dá certo. Certo. Não é que não dá certo, o projeto vai dar certo. O que não está, às vezes, esperando é essa quantidade de pessoas que acaba ficando doente. Entendi. E tem que estar no papel isso, porque alguém vai pagar. Então, assim, eu fiz um projeto para você, que tu ia me pagar 500 mil por mês. Chegou no final dos 12 meses, a tua conta foi 10 milhões. Quem que vai pagar os outros 4? Alguém vai pagar. O plano de saúde? Não. Por quê? O plano de saúde está ali para auxiliar. Ninguém trabalha de graça, né? Certo. Então, assim, quando você faz plano de saúde, seguro de vida, tudo vem para beneficiar O funcionário. o funcionário. E esse funcionário acaba retribuindo por estar numa região de bem-estar, de repente? Então, aí a gente tem que... o que aconteceu? Assim, o que eu tenho feito, tá, Elton? Para ver se a gente muda um pouco. Tá. Você não consegue lidar com todo mundo. Então, vamos lidar com 5.000 pessoas para fazer um
um estudo para ver se isso vai dar certo. Eu contratei uma empresa que está no mercado hoje, que está me ajudando. Porque, assim, não é só cuidar do financeiro, você precisa cuidar das doenças dessa apólice. Né? Então, eu contratei uma empresa que é especializada nisso. Tá. Então, ele controla para mim as pessoas que estão consultando, fazendo exames, os doentes. Tudo isso eles estão controlando e eles estão em contato com essas pessoas para entender. Tá. Isso reduz a sinistralidade. Porque se tu deixa solto, qual que é a cultura do brasileiro? Plano de saúde, eu vou usar a hora que eu quiser. Eu vou fazer o exame a hora que eu quiser. Não é assim. Não é mais. Até um exame de sangue hoje está sendo controlado, tá? Entendi. A gente teve uma situação onde um médico pediu, um cliente meu, assim, prêmio, tá? Pediu para um menino de 28 anos 52 exames de sangue. Um check-upzão. Vamos pensar, né? Um check-up. Tá. A seguradora não liberou, porque ele tem um produto que tem reembolso. Tá. Falei, não é possível? Como assim? Eu tentei 2 vezes. A empresa negou as 2 vezes, né? Falei, gente, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí a companhia vai lá e fala assim, não, eu preciso uma justificativa médica para que se realize 52 exames. E assim, não foi isso que ela escreveu, mas é isso que eu entendo, né? Sim. Eu preciso que você me dê uma justificativa médica para realizar 52 exames numa pessoa que tem 28 anos. Ele falou que ele não ia atrás. Aí eu falei, quer saber? Vou eu. Liguei para o médico, falei com a secretária. Falei, olha, eu preciso da justificativa médica, porque a empresa vai para reembolsar, precisa que o médico diga por quê ele pediu. A justificativa. A justificativa. Certo. O que veio no papel? Não tem justificativa. Eu só estou fazendo porque eu quero pedir os exames. Não tem. O paciente não está reclamando de nada. Entendi. Ele chegou com dor torácica e eu pedi 52 exames. Tá. O ponto de equilíbrio, porque a gente sabe, de repente, vamos supor que seja um grupo de usuários de plano de saúde que sejam hipocondríacos, digamos assim, certo? Mas também tem aquele momento do grupo lá que ele precisa, pelo menos, acho que... Qual que é o praxe hoje no check-up? É anual? Como é que funciona a média? Na verdade, não existe essa... Não existe. Não, Mas... você não pode. Um plano de saúde não tem check-up. Tem check-up em produtos que são mais elitizados, tá? As pessoas falam, eu vou fazer um check-up. Tá. Não vai mais fazer não, tá? Porque eu só queria entender assim, Inês, olha que interessante. Se a gente trabalha com prevenção, certo? Tendo um plano de saúde, qual que é a maneira de prevenir? Fazendo um check-up. É o que a gente entende. É o que a gente entende. Tá. Mas a seguradora, ela precisa... Eu não estou aqui assim, defendendo nenhum dos lados. Tá. Mas eu preciso entender ambos os lados. Certo. E você não está errado. Porque plano de saúde, eu também entendo que é para prevenção. Como é que eu vou prevenir se eu não tenho liberdade de fazer um exame de sangue? Certo. Né? Sim. Por outro lado, como é que a seguradora vai segurar o sinistro ou esse monte de exames que são feitos sem necessidade se ela não começar a colocar ordem? Entendi. Então, são públicos envolvidos que acabam, de repente, causando essa confusão. Exatamente. É a própria medicina e os seus representantes e o pessoal que trabalha em torno, o usuário do plano, ou seja, o cliente, e também tem o lado também da própria... seguradora. Da a própria gente seguradora. Não era assim. Eu falo a seguradora, nós não era isso, entendeu? Não existia isso. Entendi. Não existia. Entendi. Tem 1 ano que começou. Porque tem que segurar a sinistralidade. Assuntos interessantes, informativos e educativos. Agora, um pouquinho de dúvida geral aí. A gente sente dificuldade, historicamente, em entrar em contato com a ouvidoria do plano. É um 0800 que te dá um caminho lá dentro que, às vezes, volta para o início ou cai a ligação. Que dica você daria aí para quem tem um plano A, B, C ou D? Sem citar nomes, evidentemente, para respeitar o compliance da conversa aí. Então, eu tenho uma queixa para fazer. Eu preciso de uma carta. Como é que é o nome daquela carta mesmo? Aproveitamento de carência? Isso. Como é que devo proceder num caso desse? Então, assim, se você não souber o que fazer, você liga para o seu corretor. Tá. O corretor vai te dar as orientações. Sim. E se às vezes o meu corretor, que já aconteceu comigo,
Ó, você entra em contato nesse 0800. Eu falo, eu já fiz. E eu tive insucesso. Nossa, O que é que a gente- complicado. como é que É faz? aí que eu tô te falando, que é a diferença, entendeu? De você ter um corretor que saiba dizer para você o que fazer. Entendi. Né? Porque, assim, tem que fazer pelo 0800. Aham. Hoje não tem mais o 0800. Né? É um outro telefone que é direcionado já direto em todas as operadoras. Tá. Então, assim, o usuário que não tem um corretor tem um telefone que está ou no cartão físico dele, que também está acabando, né? Tá. Que agora vai virar tudo pelo app, vai ser digital. Vai ter outra coisa importante. Tem que ler. Brasileiro não lê. Ninguém lê. Eu sei. Eu mando e-mail para todos os clientes. Ó, janeiro, fevereiro, março. Quem está nesse período aqui, ó, vai receber um reajuste de X. Aham. Chega o dia, ela recebe a conta, ela liga, indignada. Como assim que eu recebi 20%? Falei, está lá no seu e-mail? Eu te mandei? Então, assim, ó, às vezes até para fazer o bem, você tem que pensar. Entendi. Mas o seu corretor respondendo, ele tem que orientar você. Tem que É. te dar esse suporte. Tem que dar. Aham. Ou você pega lá no app que está lá o telefone. De Certo. todas as operadoras no Brasil, está lá o telefone de contato. Entendi. Liberação de exames, de um modo geral, quem pede ainda é o paciente, ou às vezes a clínica já pode pedir liberação, o médico já pede, a secretária. Então, Ou é sempre o paciente que pede a liberação? algumas operadoras, o paciente faz pelo aplicativo. Pois é, uma ressonância magnética. É a grande Tudo maioria pela- é o paciente. É. Aham. Mas quando tu pega a seguradora, quem faz é o prestador. É o prestador. Entendi. E hoje, assim, tem uma outra regrinha que é importante todas as pessoas saberem. Que não se seguia e que agora se segue. 21 dias úteis para liberar exames de alto custo. Ah, mas eu estou na urgência, na emergência. O tempo máximo ou o tempo mínimo? 21 dias é o tempo máximo. Máximo. Úteis, tá? Úteis, tá. 30 dias. Tá. Não vai. Algumas operadoras podem até liberar antes porque não tem tanta demanda. Aham. Mas esse é o prazo da ANS. Tá. Exames de alto custo, em outras operadoras, quem libera é o prestador. Tá. E assim, muito exame vai precisar de diretriz. Você não vai mais poder fazer exame porque o teu médico disse assim, vou solicitar uma angiotomografia. Não, tem uma diretriz para uma angiotomografia. Tá? Então, assim, é muito importante. E não é a Bradesco, Sul América, Mil. Não, a regra é para todo mundo. Certo. Tá? Certo. Dúvidas, falando de mercado e negócios. Eu tenho uma clínica de raio-x, temos uma equipe de médicos lá, enfim, aquilo é um negócio. A gente presta o serviço, a gente precisa receber por esse serviço. Existe uma contrapressão para cima dos planos para que essa liberação venha com mais facilidade ou a coisa não é bem assim? Não, Não? não é. Porque a gente sabe que o plano, às vezes, na grande maioria, paga menos do que uma consulta Na ou um exame verdade, particular. as empresas prestadoras de saúde, seguradoras, planos, eles têm uma tabela, tá? Tá. Então, você tem uma empresa e aí você quer prestar serviço para aquela determinada empresa de plano de saúde. Certo. Essa empresa vai até você e ela vai levar uma tabela. E aí vocês dois é que vão entrar em acordo. Né? Entendi. Vão afirmar, não, eu vou prestar serviço para você com os teus segurados com essa tabela. Então, assim, é um acordo feito entre você e a operadora. Tá. Sempre menor. Certo. Tá? Entendi. Mas já aconteceu assim, ó, de o cliente ligar e falar, putz, eu fui lá no CETAC e eu não consigo. Nem particular. Falei, como não consegue nem no particular? Não, porque tem muitas empresas sérias, né, que estão aí no mercado, que mesmo que tu pague no particular, não, ela segue a agenda dela. Tá. Então, assim, não tem. Não faz favoritismo para X ou Y. Ela segue a agenda dela. Segue a agenda. Então, isso é bem importante. Por outro lado, quero adquirir um plano de saúde. Liga Que pra mim. mensagem você indica? Fora ligar para a Inês. O que eu preciso prestar atenção?
nos detalhes, nas informações que você está me passando, por favor, conte para todo mundo. Então, aí assim... Coisas cruciais. Bem importante. Eu vou te fazer uma pré-entrevista contigo. Por favor. Tá? Eu vou entender o que você precisa, o que tu espera, se você já tem plano, qual que é a tua idade, para quem é, se tem empresa. Faz via telefone. Por telefone. Tá. Se precisar presencial, você faz? A gente faz também. Tá. Eu faço presencial também. Tá. Diminuiu muito. Eu preferia 1000 vezes fazer as reuniões presenciais. É melhor, né? Mas para mim também, sabia? Conforme a minha atividade, hoje eu já prefiro por videoconferência. Eu sou como obrigada. Facilitador. Eu ainda queria ir para a empresa, porque aí tu entra dentro da casa da empresa do cliente, você vê o que ele faz. Sim. Eu tenho muito cliente que eu não faço ideia do que ele faz. Entendi. Porque eu estou vendendo para a família dele. Sim. Né, no nome da empresa, mas para a família. Sim. Então, assim, a pré-entrevista é muito importante. Crucial. Porque, às vezes, você está num produto, não está satisfeito por várias coisas, mas você não sabe como está no mercado. E eu preciso entender como está a tua saúde, Certo. a saúde da tua família. Quais os riscos que tem de você sair daqui para ir para cá. Se eu vou viajar para fora do país, os planos cobrem? Tem algumas operadoras que já têm o assistência viagem incluso no plano de saúde. Tá? E no território nacional já está em contrato, sim ou depende Sim. da cobertura? Então, o que acontece? Existem diferentes produtos, né? Os regionais, que aí você só vai ter aqui. Quando eu falo nacional, a cobertura é nacional. Okay. E aí é uma coisa que você, como meu cliente, vai ficar sabendo como funciona. A gente, depois da venda, nós fazemos um pós-venda. Né? Fazemos todos os teus acessos e, ainda assim, nós temos o telefone que você não vai precisar ligar para 0800. Né? E, assim, a gente responde sempre no dia. Certo. Sempre no dia o cliente. Nem que seja para falar para ele, olha, não consegui isso hoje, mas amanhã eu te retorno. A gente não deixa de responder o cliente nunca. Tá. Como é que funciona o momento da cotação? O Elton ligou para a Inês, ligou para a sua consultoria, para a sua agência e pediu uma cotação. Primeiro você faz a entrevista, depois vem a cotação ou é o contrário? Primeiro eu faço a entrevista. Tá. Você entendeu para me atender, é isso? Porque às vezes a tua expectativa não vai acontecer. Tá. E isso acontece muito, tá? É normal. É normal. É normal para mim. Quando eu não coloco dinheiro antes da satisfação do cliente. Para muita gente, acontece de uma maneira diferente. Mas se eu vou fazer uma entrevista, como eu fiz outro dia, o cliente ligou para mim e falou, olha, eu quero sair da Sul-América, não sei o quê. Eu falei, mas, seu Paulo, vamos lá, deixa eu perguntar para o senhor. Deixa eu fazer umas perguntas para o senhor. Comecei a perguntar, né? Daí eu falei assim, e aí? O senhor e a sua esposa, são 2 pessoas acima de 60 anos. Estão bem de saúde? Nossa, não tem ninguém ruim aqui, nem doente, a gente está super bem. Falei, então tá, então eu vou mudar a pergunta. Falei, alguém da sua família toma medicação de forma rotineira? Ah, mas lógico, né, Inês? Diabetes, pressão alta. Falei, mas o senhor nem se mexa de onde o senhor está. Mas por quê? Falei, o senhor tem plano de saúde há 200 anos. Se o senhor sair de onde está e for para qualquer outro lugar, com esse número de vidas, ou mesmo que tivesse 30, 40, 50 vidas, o senhor vai pegar carência de 24 meses. É sério que aos 60 anos o senhor vai fazer isso para reduzir dinheiro? Aí você acende a luz entendeu? Da assim, lógica para a pessoa. Se a pessoa quiser fazer, mesmo assim ela vai fazer. Tá. Eu não faço. Entendi. Não faço. Entendi. Não faço porque vai acontecer algum problema. Entendi. Vai. Não, interessante, né? Você fez uma pergunta. Vocês estão bem? Não, todo mundo perfeito. Alguém toma remédio? A pessoa acaba de responder a mesma pergunta. A gente não está tão bem assim. Você pode perguntar para muita gente. Se você perguntar, está todo mundo bem? Está todo mundo bem. Então muda a pergunta. A procura por questões psiquiátricas ou psicológicas pós-pandemia cresceu? Muito. Ou é lenda urbana? Cresceu.
Muito, Quer dizer, muito. Isso ajudou a inflacionar o plano de saúde também? Sim, porque ela cai lá nas terapias, nas fonos, tudo que é terapia, tá? Com psicólogo, com fono, ela entra no sinistro. Que aí cai tudo num único lugar, a gente fala assim que são as crianças, não. Adultos. Tá. Muita gente em que pirou de verdade. Eu ouvi cada história tipo, de médico, de pessoas que perderam totalmente o rumo. Tá. Aí você fala assim, gente, mas não é possível. Entendi. Sabe, psicologicamente afetadas, a família toda. Certo. E como é que você controla? Hoje não tem limite. Vamos usar o plano de saúde. Seguro de vida, qual que é o perfil do teu cliente hoje? Então, vai na mesma linha dos empresariais. Ele já entra com... Você vai fazer uma anamnese técnica? Sim, certo? Ela entra no vida, no saúde e no odontológico. Tá. E daí, a gente coloca tudo E daí junto. tem perguntinhas, é curiosidade, que a gente vê em filme, né? Pô, você pula de paraquedas, tem que colocar... Tem, a gente tem que fazer... Você faz esporte radical aqui, você tem um hábito de vida não tão saudável, tudo isso vai... Vai. Tem que falar para a seguradora, entendeu? Você não pode omitir. Entendi. Então, assim, quando eu me lembro da minha história, e eu tenho muito mais história com a Bradesco, eu posso te falar assim, ó, graças a Deus, eu nunca tive uma única reclamação de cliente, nem de saúde, nem de odonto, nem de vida. Porque sempre foi feita uma venda consultiva. Você tem que fazer essa consultiva. E quando você faz um seguro de vida, num universo de 200 pessoas, sempre vai ter alguém afastado, aposentado, inválido, dentro dessa apólice que já existia. Ou, se você vai fazer, tem alguém em tratamento oncológico, tudo isso você precisa colocar. Porque se você omitir, as chances de negativa são altas. São altas. Entendi. Preto no branco. Exatamente. Simples assim. Sim. Aí o cliente fala, não, mas não pode. Não, pode sim. Chegou a hora da verdade. Eu não tenho medo disso agora. Eu tinha medo há 2, 3 anos de falar algumas verdades. Né? Agora não, é isso. Essa é a regra. Entendi. Não adianta. Vai ter que ler. E se você quiser, essa é a regra da seguradora. Você não é obrigado a entrar. Quantas companhias você representa hoje? Daqui todas. Todas? Que dão um universo de quantas, mais ou menos? Todas melhores. Quantas todas melhores? Umas 10. Umas 10. Tá. E seguros de vida também? Também. E quais delas são internacionais? Aí a gente tem seguro viagem, né? Tá. Eu tenho umas 3. Entendi. Em Curitiba, 3, 4. Em Curitiba, eu acho que tem geralmente de 4 a 5 companhias mais benquistas pela população. E a gente acaba indo para essas empresas, né? Entendi. Porque assim, que já aconteceu sinistros lá fora. Então, eu gosto muito de usar e indicar essas empresas pelo tratamento, pela atenção que ela deu para o segurado. Vender em Curitiba é tinhoso? É ruim? É chato? Vender? Ou é fácil? Eu gosto. É um público crítico, por isso da pergunta. Mas eu não, gosto. Não vê dificuldade? Eu não. Não vê dificuldade? Não. Tá. Mas tem, tá? Tá. E quando você vai vender para a empresa, você conversa com o gestor de RH, geralmente? Geralmente vem primeiro o dono. Entendi. Sempre vem o dono. Depois eu venho para... Pro compras... porque o que acontece? Eles vêm por indicação, né? Entendi. Então, assim, o dono do supermercado X conhece o dono da imobiliária Y. Tá. Aí ele fala, vou passar Inês. Eu falo direto com ele. Daí, claro que ele não vai conduzir a venda. Entendi. Aí ele me passa por RH. Interessante a Inês falar isso pra gente, pessoal, porque ela está relatando que a importância do network e o bom relacionamento. Não é verdade? Olha que legal. É muito Você importante. chega com a chancela ou cartão de visita do dono da empresa para falar com o gestor da RH ou compras daquela empresa. E aí o RH é uma pessoa que ele te barra quando tu chega só nele, entendeu? Entendi. Que a missão dele é essa, né? Mas quando eu chego e falo, olha, o seu Paulo pediu para falar com você, acaba toda a restrição ali, entendeu? O problema é conhecer o seu Paulo.
Entendi. Mas eu vou te falar que o banco, graças a Deus, me deu isso. Eu vou ser eternamente grata. Sim. As pessoas que me ajudaram e me orientaram, me ensinaram lá dentro. O Bradesco foi uma empresa, assim, uma escola muito boa para mim, principalmente na questão de você falar a verdade e fazer o que tu tem que fazer. Por que as pessoas vão ser bem atendidas por você? Porque eu vou falar para ela a verdade. A verdade. Mesmo que ela não goste. Ok. Por que as pessoas precisam conhecer a tua agência? Porque, assim, elas vão se sentir seguras. Certo. Eu tenho certeza que se você ligar para todos os meus clientes, não vai ligar para todos, né? Mas se você ligar ali para fazer, todos vão estar muito satisfeitos com o meu atendimento. Porque, assim, a carência eu não sei nem quem é meu corretor. Eu tenho uma empresa que está comigo há 25 anos. Com saúde, vida, entendeu? E o assédio do mercado é muito grande. Certo. Meu Deus do céu. Você tem que ser um expert, entendeu? E aonde que tu ganha? É no atendimento do cliente, tá? Porque preço, todo mundo tem. Entendi. De um modo geral, perfil, 45 anos, tal. A média geral vai se equiparar pelaquela qualificação de cobertura, concorda? O que vai diferenciar é o teu atendimento e a informação que é crucial pelo que você está falando aqui. Tá. É uma carência, eu sou assim. Eu não gosto que me faça uma venda mal feita. Entendi. Entendeu? Entendi. Se você está vendendo um produto para mim, de quem é o dever de me falar tudo? Sim. Mesmo que eu não te pergunte, eu nem sei que eu deveria te perguntar, o dever é teu. Entendi. Entendeu? Entendi. Porque, assim, quando tu vem fazer um plano de saúde comigo, tem muita coisa que você não vai saber. Entendi. Eu vou te falar e você nem sabia. Nem passou na tua cabeça que em algum momento você precisasse fazer essa pergunta. Certo. Então, é aí que está a diferença. Você tem que atender o seu cliente de acordo com aquilo que tu é. Eu tenho uma frase que fala assim, ó, quem fala a verdade não precisa de memória. Então, eu tenho certeza que cliente que eu atendi lá 25 anos, 30 anos atrás, se ele voltar aqui, eu vou lembrar dele, vou lembrar como eu fiz a venda para ele e eu sei que foi da maneira correta. E vou te falar, não é fácil. Porque tem um monte de gente que é teu concorrente que promete mundos e fundos. Eu já tive uma situação que eu fiz toda a consultoria para o cliente, por telefone e no WhatsApp. Na hora de eu mandar o contrato para ele, ele falou assim para mim: então, Inês, eu estava fazendo um estudo com você, mas eu fiz com uma outra pessoa também. E agora chegou a hora de eu decidir com quem eu vou fechar. E ele me fez uma proposta. Ele falou que ele vai pagar as 2 primeiras parcelas para mim. Primeiro e segundo mês do plano dele. Que custava 3 mil. Eu falei, não acredito nisso que eu estou lendo, né? Eu falei, me dá um tempinho. Que eu tenho que atender aqui. Fui pensar. Sim. Né, administrar aquilo dentro da minha cabeça, como que eu ia responder para ele. Eu voltei e falei, olha, fulano, fique à vontade. Pode fechar com ele. Né? Inclusive, eu escrevi lá como é que eu trabalho, a maneira como eu penso com relação às coisas. E falei, olha, fique tranquilo. Entendi. Não se preocupe, pode fechar com ele. Deu meia hora, ele voltou e falou assim, não, eu vou fechar com você. Aí eu te pergunto, ele estava pagando as 2 parcelas para você. Era 3 mil cada parcela. O que fez ele mudar de ideia? São 6 mil reais. Você acha que, de repente, poderia ter sido um truco? Para mim não faz diferença. Não faz diferença. Não faz. Ele podia estar usando e eu podia ter caído. Certo? Já aconteceu várias vezes esse tipo de coisa. Tá. Mas eu não mudei a minha postura, não mudo a maneira como eu penso
E assim, você quer ser meu cliente, as coisas vão acontecer dessa maneira. Quando você precisar, você vai me ligar. Se precisar vir no escritório, meu endereço é esse. Eu estou aqui há 8 anos. Se você ligar para a seguradora que ele estava fechando, você vai ficar 2 horas pendurado no telefone e você não vai ter a resposta que você quer. Mas fique à vontade. Certo. Porque é a verdade. Então, assim, você tem que se manter firme naquilo que tu acredita. E o mercado vem com tudo. As pessoas vêm com tudo. Cliente falando para você que você não está falando a verdade. Entendi. Falei, não, eu estou falando sim. Se mantenha firme. Se mantenha firme. De serventia pública. Vamos começar lá pela carta que eu tinha mencionado. Como pedir uma carta para eu mudar de plano de saúde? Que carta é essa? Explique aí para a turma, por favor. Então, quando você está numa operadora e você precisa migrar, você quer, por razões pessoais sua, você precisa dessa carta de aproveitamento. Tá. Porque ali ela vai dizer qual é o produto que você está, quanto tempo você está na Isso operadora. é a ANS que determina. Isso é a ANS. Tá. E a operadora ela é obrigada a fornecer isso. Em quanto tempo? Então, tem umas que em 5 dias úteis elas já te mandam no e-mail. Tem umas que no mesmo dia. Entendi. Pergunta número 2. Gestantes vão adquirir um plano. O que muda, o que deve ser observado aí? Então, vai adquirir um plano já gestante? Não tem cobertura. Entendi. Vamos pensar assim, se ela entrar numa empresa que tenha mais de 30 vidas que não cumpra a carência, a gestante não cumpre carência. Ela entra com parto coberto. Tá. Ela vai entrar agora no plano. 10 meses de carência. Tá. Não tem redução de... E mesmo que a pessoa esteja num plano, é uma família, 4 vidas. Certo. Vão mudar lá para uma outra operadora. Nesse caminho, essa mulher descobre que está grávida. Quando chegar aqui, ela não tem cobertura. Perdeu. Ou ela fica aqui, Tá. né, cancela o cancelamento, se a operadora permitir, porque não absorve carência de parto, tá? Certo. Nem pré-existências e nem transplantes. Certo. Cobertura familiar. Como funciona? A partir de quantos membros? Como é que é aí? Para quem queira fazer. Vamos pegar um exemplo aqui. Casal com um filho de 6 anos e um gestando. Um da barriga da mãe. Como é que funciona? Então, a partir de 2 vidas, tem operadora que aceita fazer um plano empresarial. Tá. Tem empresas que é a partir de 3 vidas. Tá. E ela gestando daí, como é que fica essa questão daí? Vai cumprir carência. Vai cumprir não vai carência. ter parto coberto. Tá. Já aconteceu. Não vai ter. Não, mas pelo amor de Deus. Não vai ter. Tá. Não vai. Não adianta você criar uma expectativa sobre uma coisa que não vai acontecer. Tá. E dos males o menor, o que você fala para essa família daí? Né? Mesmo assim, vale a pena verdade. fazer? Entendi. Mas E que vale? aconteceu? Mas você incentiva a fazer? Então, olha só. Aconteceu um caso muito forte, assim, com uma pessoa que trabalhava numa grande empresa, foi mandada embora e a empresa deu 6 meses de plano para ela ainda. Tá. Né? Demissão lá, sem justa causa, aquelas coisas que as empresas fazem para diminuir o número de pessoas e elas dão algum benefício. Estendeu o plano para 6 meses para ela. Tá. Ok? Quando estava no 3º mês do plano, que estava cumprindo a extensão do plano, ela descobriu que estava grávida de gêmeos. Então, daqui 3 meses, ela está sem plano. Certo? Certo. Daqui 3 meses o bebê não nasce. Sim. Vai fazer o quê? Aí ela veio, era um advogado, eles vieram conversar comigo. Eu falei, olha, gente, não tem cobertura. Mas eu tentei de tudo, porque o plano daquela empresa era de uma empresa gigante que está aí no mercado. Tentei manter ela dentro dessa seguradora, fazendo um outro plano e aproveitando as carências. Tá. Não. A empresa falou, não vou aceitar. Não quis ela lá. Então, ela ficou na rua. Grávida, de gêmeos. Mesmo assim, eu fiz o convênio para eles. Eu falei, olha, Alexandre, tua esposa não vai ter parto coberto. Não tem o que fazer. Você vai ter que pagar hospital e tudo. O problema não é esse. O problema é quando gera uma
emergência, né? Uma mãe entra em trabalho de parto, corre risco de morte, os bebês nascem prematuros, precisam de neonatal. É aí que vem a conta. Entendi. E o bebê nasceu. Entendi. Aos 8 meses, a mãe teve descolamento de placenta, foi para a emergência e os bebês entraram na neonatal. 30 mil por dia. Só que ela teve muita sorte. Quando está em risco de morte, o plano é obrigado a cobrir. Entendi. Aí teve a cobertura. Mas eu tenho que te falar que não vai ter cobertura, porque essa é a regra. Ah, mas se a mãe entrar em trabalho de parto com risco de morte, isso é uma coisa que você não sabe se vai acontecer. Aliás, não conte com isso e reze para que isso não aconteça. Eu nem falei isso para ele. Sim. Quando entrou no hospital, já acontecendo, então ela teve o atendimento. Tá. E a oferta para os PJs? O que você sugere? A gente só trabalha PJ, né? Só PJ? Então vamos lá. Vidas. A partir de quantas vidas? Como é que é? 3 vidas. 3 vidas. 3 vidas ou 2 vidas. Tá. No saúde. Entendi. E no vida, a gente faz aí, seguro de vida, a gente faz até individual. Tá. Vida faz seguro viagem. Tá. Como o podcast vai ser atemporal, mas a gente está em 2024, eu queria fazer uma pergunta, se você não se incomodasse em responder. Em falar de maneira, a título de exemplo, a média de um plano de saúde hoje, eu vou citar as idades aqui, na verdade eu vou citar uma idade só, e a média para uma empresa, o que sairia de folha de pagamento de desconto? Topa fazer isso? Uma média geral, 45 anos ou 40 anos de idade. Vamos por 35 anos e 45 anos. Quanto que um rapaz, um jovem ou uma moça vai investir em plano de saúde? Quantas vidas tem nessa empresa? Se eu for fazer direto, pessoa física, o que eu vou estar investindo em plano de saúde hoje? Então, você vai ter pouca opção hoje no mercado, né? Tá. Para escolher pessoa física. Tá. Na média. R$1.500. 1.500, essa paulada toda. E você tem coparticipação ainda, tá? Em todos os procedimentos fora da internação. Ou seja, 1.500. Mas o que tu gastar de exames e consultas, então fora da internação. Vamos pensar o seguinte, o que é uma fora de uma internação? Por que eu falo dessa maneira? Você pode ter uma urgência, vai para um pronto-socorro de um hospital, eles fazem a consulta e o pré-atendimento. Tá. Então, faz uma medicação e te manda embora, não tem necessidade. Você vai pagar 30% dessa conta. Certo. Para a operadora. Vem cobrando de você no próximo mês. Não tem plano mais hoje no mercado que não tenha coparticipação. Tá. Só acima de 48 anos que tem uma empresa específica no mercado. Essa coparticipação vai para qualquer procedimento, qualquer exame? Qualquer tipo de exame. Só que tem um limitador, tá? Porque senão perde a mão. Tá. Você vai fazer uma tomografia computadorizada. Certo. É R$2.000. Bom, mas então eu vou contribuir com 30%? Não. Existe um limitador. Tá. Na PF, R$90. Tá. Ok? Então, assim, qualquer exame que tu faça por evento, que é por exame, tem um limite de R$90. R$90. Senão... Senão é ilógico daí, né? Não, daí tu... Pagar uma mensalidade não, e daí... Entendi. não faz sentido, o cliente não aguenta. Mas, por exemplo, eu adquiri um plano entre 1.000 e 1.500, vamos por aí, que eu acho que talvez exista aí, não sei. Tá? Estou te cutucando agora. Tá. Eu vou fazer análises clínicas, tudo comprovadinho lá, 15 exames de sangue. Sim. Eu não vou precisar pagar esses exames. Não, tu vai na rede credenciada. Tá. Ok? Ok. Você vai na rede credenciada, mas você vai pagar os 30%. Vai pagar os E 30%. não, e daí vem descontado. Aí tu vai ter uma resposta de algo que tu me perguntou lá no início, tá? Tá. Porque o prestador recebe menos das seguradoras. Sim. Ok? Então, assim, você vai fazer o exame usando a rede credenciada e você vai pagar 30%. Não é do valor de mercado que ele cobra para qualquer pessoa que entra lá para fazer um exame do nada, né? Vou fazer um raio-x, não tenho plano de saúde. Quanto custa? R$100. Tá. Esse é o preço que ele cobra no particular. Tá. Mas do teu plano de saúde, ele cobra R$50. Tá. Então, a tua coparticipação é em cima dos R$50. Certo. Ficou claro?
Essa tabela é entre as operadoras e a coparticipação em cima dessa tabela, Entendi. não do valor do particular. Entendi. Então, no fim, fica bom, né? Inês, o bate-papo hoje foi sobre plano de saúde, mas principalmente sobre toda a fragmentação que a gente queria conversar nesse belo papo, que é responsabilidade ao adquirir um plano, ao uso correto, mas principalmente saber escolher o melhor corretor e as melhores empresas que vão estar atendendo os seus propósitos. Por quê, pessoal? Porque às vezes tem uma cobertura regional, mas se você for para fora do estado já não cobre. Se você for para fora do país, jamais vai cobrir, exceto raras exceções, Sim. ou poucas exceções, dentre outras questões técnicas, como, por exemplo, a carta para mudar de plano, como perguntas, o que cobre, valores, o que é a carência, certo? Porque muita gente não sabe o que é a carência. Tem uma outra coisa muito importante que a gente não falou, que é muito importante, é a portabilidade. Portabilidade. Eu acho que é isso, é carta de portabilidade. Então, existe carta de aproveitamento Tá. e existe a de portabilidade. Certo. Então, assim, quando é que se pede uma carta de portabilidade? Quando uma pessoa está numa grande empresa e ela vai sair, mas ela tem uma pré-existência. Ela está fazendo um tratamento ortopédico. Está fazendo um tratamento, né? Do joelho lá. E aí ela vai lá para a empresa X. Mas ela precisa primeiro entender se a empresa X aceita a portabilidade. O que é a portabilidade? É portabilizar o CPF, tá? Uhum. Não é CNPJ. Tá. Então, eu pego o CPF do Elton e eu levo lá para aquela empresa. Eu faço uma consulta no portal da ANS para que você tenha um produto bem próximo desse que você já tem hoje. E a gente faz a portabilidade para esse lugar. Você entra nessa outra empresa que vai avaliar a aceitação sem cumprir carência. Sem cumprir carência e continuar com tratamentos bem próximos, se não iguais. Exatamente. Né? Exatamente. Verdade. Isso é bem importante. Parte final, eu vou escolher 2 temas para você deixar uma mensagem final aí, pode ser? Pode. Vamos agora mudar de plano de saúde e falar sobre gestão do teu negócio. Quem queira abrir ou trabalhar com corretagens do item ou serviço que você trabalha, o que você deixa de recado aí? Vai ter que estudar bastante. Conhecimento. Vai ter que ler muito, porque assim, ninguém sai de uma operadora para ir para outra com alguém que não sabe o que está falando. Certo. E o cliente vai entender isso. Certo. Aprendi essa lição dentro do banco, tá? O cliente fazia lá 200 mil de capitalização, mas ele não saía da Unimed, que ele pagava 2 mil para vir para dentro da Bradesco. Certo. Você entendeu? Entendi. Por quê? Porque assim, eu prefiro fazer aqui, mas eu estou bem aqui, deixa eu aqui com esse produto. Quando eu entendi isso, eu falei, gente, eu preciso estudar melhor. Eu preciso estudar os produtos, porque eu preciso conhecer o mercado, para que eu possa sentar na frente do Elton e possa explicar para ele. Olha, o que você quer? Eu quero um produto regional. Então, eu tenho esse, esse, esse. Qual é a diferença? É essa. Então, assim, tem que estudar. Porque o cliente vai saber que você está inseguro, que você não sabe o que está falando. Eu não compro um produto de alguém que não sabe o que está vendendo. Perfeito. E o segundo recado é prevenção, saúde e bem-estar. Por favor. Então, é o trabalho que a gente está fazendo, né? Tá. Levando palestras, mostrando para um grupo aí como fazer a prevenção. A gente criou um produto para eles que eles tenham acesso ao médico da família, que eles entendam que médico da família é muito importante. Porque ele tem lá o diagnóstico, a tua história. Tá. Essa coisa de ficar mudando de médico não faz sentido. Porque ninguém tem o teu histórico. Você precisa ter um médico da família. Quando você tem um médico de família, teus custos reduzem. Reduz o custo de todo mundo. Da empresa, da seguradora e o teu. E aí vem a prevenção, porque o seu médico, ele vai conhecer o Elton. O tipo de vida que ele leva, ele pratica exercício, ele fuma, ele bebe, vai fazer os exames, né, de acordo com a idade. Então, assim, ele consegue acompanhar. E a gente está tentando mudar um pouco
desse grupo, porque não vamos fazer para todo mundo, não tem como, vamos aos poucos, né? Tá. E se a gente conseguir fazer um mínimo, e eu com essa outra empresa que está me ajudando, Tá. que é a Jump, que está no mercado aí, e que a gente está fazendo um trabalho bem legal, a gente já vai fazer um pouco da nossa parte, que é mudar a consciência no geral, tá? Da parte médica, dos cuidados com a saúde, do cuidado bucal. E não é fácil. Não é fácil. Você tem que amar o que você está fazendo. Você tem que amar o que você está fazendo. Entre a medicina e o paciente, existe um profissional que tem expertise de levar informações para todos nós do que é o certo e o errado e o melhor produto a ser adquirido. Inês Rossi, obrigado pela gentileza de estar aqui. Obrigada, eu. O Bioma 7 sempre agradece e adora, abre aspas, sambar em todos esses assuntos que também envolvem gestão e dentro da tua expertise profissional. Tá bom, muito Tá obrigada. joia? Eu que te agradeço, tá? De coração. De coração. Obrigada. Amém. Amém. Bioma 7 Podcast, aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Até logo. Tchau.